Paz do Senhor Jesus, todos aí. Estamos aqui no propósito de gravar mais um vídeo. Esse vídeo será o de número 36, né? Já que gravamos 35 vídeos dentro do Evangelho que escreveu Marcos. Estamos no capítulo 12, o último vídeo fomos até o verso 12. E agora vamos começar do 13, querendo o Senhor, nós vamos até o 27. Vamos ver se dá para a gente cobrir todos esses versos aí, expor, né? Todos esses versos da palavra de Deus. Bem, antes de iniciar aqui, já falei, vou falar de novo aqui nesse vídeo. Eu gravo aqui na minha casa, não tenho estúdio, não edito vídeos, né? Não tem como, eu não sei, não tenho, né, aparelhos para isso, enfim, meios para isso. Mas a intenção minha aqui é gravar a mensagem, expor a mensagem, né? Não é tanto a imagem, né? A minha imagem ou a imagem para impressionar ninguém. É expor as escrituras para que você, pelas escrituras, possa ouvir a palavra de Deus e ouvindo, creia e crendo, né? Seja salvo, venha fazer parte do reino de Deus, se ainda não é, né? Naturalmente. E assim venha ser uma bênção na mão do Senhor e venha também anunciar esse evangelho para outras pessoas. É assim que o evangelho desde o início foi disseminado, e a ordem é essa mesmo de Jesus para nós, né? É ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então essa a mensagem que nós temos que passar aí ao evangelho. Então é o que eu estou procurando fazer, não saindo aqui das escrituras sagradas, né? Então a intenção é essa. Por que eu disse que eu não edito o vídeo? Porque existem interferências de sons, né? Então eu tenho visto vídeo aí, latidos de cães, canto de pássaros, barulhos de carro, maquinários que acontecem aí e interfere aqui no som, né? Mas fiquemos na mensagem, né? Deixamos de lado essas coisas, fiquemos aí na mensagem do Evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Infelizmente é assim mesmo, existem interferências. É interessante, às vezes está tudo quieto, né? Eu começo a gravar, já começa o cachorro a latir, começa barulho lá, barulho aqui, mas é assim mesmo. Mas fiquemos na mensagem do Evangelho, amém? E eu tenho aí então gravado esse vídeo, postado aí, né? E que você venha receber aí a mensagem, conferir na sua Bíblia, é muito importante isso aí, né? Hoje em dia tem muita gente falando das coisas de Deus, falando das coisas de Jesus, né? Mas às vezes é bom a gente estar conferindo, né? Para ver se é aquilo que nós estamos ouvindo, ainda que seja agradável aos nossos olhos, ainda que, né, que venha a ser de alguma forma agrade a nossa carne, a nossos olhos, né, a nossa maneira de viver. Mas entendamos uma coisa, nem sempre a palavra de Deus nos agrada, porque Jesus não veio para agradar ninguém. Jesus veio para pregar a verdade, e a verdade muitas vezes dói, a verdade muitas vezes confronta o nosso pecado, né? Aí, ó, já começou a latir. Aí, então, todas essas coisas, né? Às vezes o evangelho não agrada, mas hoje em dia as igrejas, né? Por conta de querer encher a igreja, por diversos motivos, né? Por diversos motivos aí eles querem encher, trazer as pessoas para a igreja, para a sua entidade religiosa. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas fariam de nós, né, que somos seguidores de Cristo, de negócio. Então muitas vezes as igrejas hoje estão virando negócio, virando empresas, e aí querem agregar membros à sua instituição religiosa, né? Então veja bem, nós devemos seguir a Cristo Jesus pela palavra, né? Às vezes não agrada, a maioria das mensagens de Jesus não agradava às pessoas, muito pelo contrário, né?
a Jesus, a mensagem dos profetas, de João Batista, né, dos discípulos, dos apóstolos, até hoje é assim, né? Muitas vezes desagrada a nós. Por quê? Porque é verdade, às vezes nós estamos na prática da mentira, às vezes nós estamos no desejo da nossa carne, e a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela vai confrontar a nossa carne, vai confrontar o nosso entendimento, muitas vezes, vai contra aquilo que nós pensamos, né? Os desejos que nós temos em nossa carne, e a palavra de Deus confronta todas essas coisas. E aí, às vezes, aí tem pessoas que aceitam, reconhecem, né, os erros, se arrependem, recebem a palavra, recebem a salvação de Cristo. Outros vão endurecer o coração, não vão crer, né, vão até ficar com raiva da gente. Outros não vão dar crédito, não vão dar nem bola, né, não vão tomar nem conhecimento, não vão nem ouvir a mensagem. Mas isso tudo é assim mesmo, a mensagem de Deus é assim mesmo, né, porque ela confronta muitas vezes a nós, amém? Mas eu estou fazendo aí a minha parte, né, que é aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer, que é anunciar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus. O propósito aqui é somente este, né? Por isso que eu não divulgo aqui a entidade religiosa nenhuma, não defendo religião nenhuma, somente fico na sã doutrina, que é a palavra de Deus. E aí você é que vai ver aí, né, conferir na sua Bíblia, ver se é isso mesmo que eu estou falando, se está certo. E se confrontar o seu pecado, se confrontar você, aí a decisão também é sua, ou você reconhece, ou você endurece, aí tudo é o Espírito Santo que faz. Nós aqui apenas anunciamos a salvação e divulgamos e anunciamos a palavra de Deus, amém? O meu desejo e a minha oração por vocês aí que ouvem, é lógico que é de aceitar a palavra, receber o Senhor Jesus como Salvador, Senhor, e ser salvo. Esse é o meu desejo, né? Eu fiquei por muito tempo, só fui entender, ou melhor, o Senhor só veio se revelar a mim, não é? Depois de eu vir para o Evangelho com 46 anos de idade, né? Tinha um entendimento daquilo de Deus, até cria em Deus, cria em Jesus, tinha, né? E frequentava ali a minha religião na época. Mas essa palavra aqui, ela só foi entrar no meu coração mesmo aos 46 anos de idade. E hoje eu estou com 57, pela graça de Deus. O Senhor está me sustentando aí, debaixo do seu poder, da sua mão forte sobre a minha vida. E que eu possa, né, que Ele possa fazer isso até o fim, né? Amém? Então vamos continuar aqui, né, anunciando mais um trecho, mais um pedacinho aí da palavra. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 12, verso de número 13. Então observe que no último vídeo nós gravamos, né, falando sobre aqueles que eram, a quem foi entregue, vamos dizer assim, né, por Deus, que eram judeus, né, porque o Deus escolheu lá, chamou Abraão, escolheu Abraão, né? Abraão era um pagão, ele era idólatra, né, na terra que ele vivia, no meio da sua parentela. Deus chamou ele, Abraão mandou ele sair lá no meio da sua parentela. Ele foi para um lugar, né, para vários lugares, Deus foi conduzindo ele, e por meio de Abraão, começou com Abraão e outros, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó, enfim, Deus foi construindo a nação, né, de Israel. Então eles são chamados aí dos edificadores, né, aqueles que edificavam. Mas os edificadores rejeitaram o Messias, né, rejeitaram o Messias, o Cristo, né. Então, por conta disso, o que aconteceu? Deus chamou outros, chamou gentios, né? E os gentios agora fazem parte do reino de Deus, né? É isso que a mensagem anterior aí quis dizer para nós. Então hoje quem é o povo de Deus? São os judeus que recebem, né, que são salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, o Messias que veio, né, e que voltará um dia para buscar os seus.
e os gentios de todas as nações, tribos, línguas, né, entre os quais estamos nós, estou eu aqui, e outros, né, brasileiros e outros países que não sejam judeus, os israelitas, chamados aí de gentios. Esses agora, né, pela graça também, pela mesma graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, juntamente com os judeus convertidos, os gentios convertidos, formam então o povo de Deus, né, a vinha do Senhor, né? E é somente por Jesus, não tem outro caminho, né? Não é por práticas religiosas, não é por obras, não é por merecimento nosso, porque nós não merecemos nada, né? Nós somos pecadores, falhos, e o salário do pecado é a morte, é isso que nós merecemos. Mas por graça de Deus e misericórdia de Deus, compaixão de Deus, por amor de Deus a nós, Ele nos deu Cristo Jesus. E pela fé em Cristo Jesus, na sua morte, ressurreição, e pelo conhecimento da palavra, pela obediência àquilo que Ele deixou, né, os seus mandamentos, nós então, um dia, certamente estaremos com Ele para todo sempre, né, numa terra que Ele tem preparado para nós lá já, né? Jesus já preparou. Amém? Bom, aí, como estava próxima, já chegando próxima a morte de Jesus, Jesus caminhando ali pela Judéia, né? Às vezes pela Galiléia, pela Judéia, mas aqui na época, nessa passagem aqui, ele estava ali próximo à Judéia e tal. Os saduceus, religiosos, fariseus, escribas, né, aqueles que eram responsáveis ali pelo judaísmo, pela religião da época, os religiosos, né, diversos segmentos, tinha os fariseus, saduceus, herodianos, né, enfim, vários segmentos religiosos aí dentro do judaísmo. E eles começaram então a, vamos dizer assim, perseguir Jesus. Por quê? Porque Jesus, é o que eu disse aqui no começo, confrontava eles, né, o pecado deles. Eles eram avarentos, né, eles queriam ganhar dinheiro, exploravam a fé das pessoas, muitas vezes, colocava jugo pesado em cima das pessoas, que as pessoas não podiam nem suportar, nem eles mesmos suportavam, mas colocava em cima das pessoas, para que as pessoas pudessem, né, enfim, eles estavam fazendo todas essas coisas. Jesus entrou e começou a pregar o reino de Deus, o evangelho, como ele é, a palavra de Deus, revelar. E isso confrontava muitas vezes as suas tradições, confrontava aquilo que eles pensavam, aquilo que eles impunham sobre o povo, né? E aí Jesus começou a ser perseguido por conta disso. Hoje não é diferente, né? Os cristãos que realmente querem pregar a palavra, querem anunciar a palavra, muitas vezes são perseguidos dentro da igreja, né? No meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus, e muitas vezes fora da igreja, muito mais fora da igreja do mundo, né? Até hoje é assim, vai ser assim até a consumação dos séculos, mas o Senhor promete estar conosco até lá, né? O Senhor está conosco, Ele nos ajuda, nos anima, nos conforta pelo seu Espírito Santo, e nós vamos aí prosseguindo, pregando essa santa e bendita palavra da salvação. Amém? Então, aí vamos ler aqui, né? Vamos tentar chegar até o verso de número 27, se o Senhor permitir. Diz aí: depois que vieram então, né, e Jesus colocou essa parábola dos lavradores da vinha, diz aí o verso 13: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Então, fariseus e herodianos. Interessante que era a divisão que havia dentro da religião da época, né? Os herodianos e os fariseus, né? Ambos judeus, ambos, né, descendentes de Israel, mas descendentes de Abraão, mas tinham lá suas diferenças. Então tinha lá os fariseus, tinha os herodianos, tinha os saduceus também. Muitas vezes um não se dava com o outro, né? Um era diferente, doutrina, não é como é hoje, né? Hoje também tem muitos segmentos dentro do chamado cristianismo, né? Uns pregam de um jeito, outro prega de outro, um ensina de um jeito, outro ensina do outro. E no meio dessa confusão religiosa que nós vivemos hoje, o que nós temos que fazer? Seguir a Jesus pela palavra. É a única forma, o único jeito que nós temos de nos livrar dessa confusão religiosa que existe aí. Mas aí observe aqui no verso 13 que nós lemos: e enviaram-lhe
alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Olha só, né? Eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra que ele falasse, para que pudessem prender a Jesus, calar a Jesus, matar a Jesus. Porque Jesus estava falando com a autoridade de Deus, fazendo sinais, maravilhas. Eles não podiam, né, negar que Jesus vinha de Deus. Então eles queriam pegar Jesus em algum erro, e aí começaram a enviar pessoas para tentar pegar Jesus, né, em algum erro. Né? O erro, pegar Jesus é difícil, né? Jesus é Deus encarnado, ele veio para salvar, então, mas nas suas visões aí, né, eles queriam fazer isso, né? E nós vamos perceber isso no verso 14. Observe aqui no verso 14. E chegando eles, os fariseus e os herodianos, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade. Olha só o elogio, né? Começa a elogiar Jesus. És homem de verdade. Você fala a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Fez um elogio, reconheceu Jesus. Né? Você é um homem de Deus, você fala a verdade. Você fala com firmeza. Né? Você não olha a aparência, você fala para qualquer um. Você fala para o pobre, você fala para o rico, você fala para qualquer um. Né? Para o fariseu, para o herodiano, para o saduceu, para os seus discípulos. Para Deus, para você não existe acepção. Né? Não olhas a aparência, mas olhas o coração. Né? Eles chegaram e falaram assim para Jesus. E aí fizeram uma pergunta para Jesus. A pergunta: é lícito, é correto, é legal, é certo dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? César era o imperador romano, aquele que Jerusalém estava sob o domínio romano, os judeus, né, estavam sob o domínio romano naquele tempo, e eles tinham que pagar tributos a César. E muitas vezes o tributo era pesado, né? E uma das coisas que eles reclamavam era isso, eles esperavam, né, o reino de Deus, o Messias que viria, para que eles fossem libertos desse jugo, né, de pagar tributos a César. E a pergunta é essa, né? É certo, é correto, mestre? Você é um homem de Deus, responde para nós aí. É certo, é lícito dar tributos a César? Daremos ou não daremos? Pagar tributo, pagar impostos, né? É certo, é correto isso? Olha o 15. Então ele, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, ou seja, isso tudo que ele falou, que Jesus era um homem de Deus, que Jesus falava a verdade, né? Era hipocrisia, era falsidade. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus numa palavra, mas chegaram para Jesus assim, elogiando Jesus, falando de Jesus. Observe que também hoje em dia é assim, né? Tomar muito cuidado, viu, irmãos? Aqui nós temos uma lição para nós. Muito cuidado com o elogio, viu? Muito cuidado com o elogio. Pessoas que, você prega, hein? Você é de Deus, hein? Pregou a palavra, você louvou, você é isso, você é homem de Deus. Cuidado, viu, irmão? Muito cuidado. Tem alguns sinceros, né? Que falam sinceramente para nós, mas tem muita hipocrisia no meio. As pessoas elogiam muitas vezes, falam bem de você, para você, e por trás, né, na verdade querem destruir você, né? E isso, irmãos, é uma coisa que acontece com qualquer um. Por isso que nós temos que vigiar a nossa língua, nosso coração, a nossa mente, né? Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Essa hipocrisia, essa falsidade. Nós não podemos ser assim. Deus não gosta de hipocrisia, né? De falsidade. Ou você é, ou você não é. Nós devemos ser o que somos, pregar, falar do jeito que somos, viver do jeito que somos, né? Lógico, depois que nós recebemos o Senhor Jesus, nós vamos andar diante da palavra de Deus, procurar melhorar os nossos caminhos, acertar as nossas veredas, né? Seguir caminhos de retidão, de santidade, porque afinal de contas
o Senhor morreu para nos salvar e nos santificar. Então nós devemos andar, agora não podemos andar como andávamos antes, né? Nos desejos carnais, pecaminosos. Agora andamos na santidade de Deus, mas não podemos ser hipócritas. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus em alguma palavra e chegaram elogiando Jesus. Aí Jesus, né, conhece, está escrito aí no verso 15, ó, então ele, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, a sua falsidade, disse-lhe: por que me tentais? Por que vocês estão me tentando? Né? Lembra lá a tentação de Jesus, lá em Mateus 4, quando o diabo levou Jesus e tentou: se tu és o Filho de Deus, né? O diabo lá foi mais sincero do que isso aqui, né? Se tu és o Filho de Deus, né, pula daqui, porque está escrito, aí fala a palavra, está escrito lá que aos anjos dará ordem a vosso respeito para que não tropece em alguma pedra, né? O diabo citando as escrituras. Aí está escrito lá, aí Jesus respondeu para ele, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E eles vieram com essa pergunta falsa, né? Com a intenção de prender, matar Jesus, pegar Jesus em alguma palavra que pudesse acusar Jesus. Jesus conhece, né? Conhecia os seus corações. E ele fala assim: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Traz aí uma moeda. Vocês não usam a moeda para poder pagar o tributo a César? Traz para mim uma moeda. E aí no verso 16 diz assim: e eles lhe trouxeram, e disse-lhes: de quem é essa imagem e inscrição? E eles disseram: de César. Então na moeda lá que se usava para pagar impostos, tinha lá a figura, né, a imagem de César, a inscrição de César na moeda. É de César, essa figura aí é de César, né? César era um título, né, de vários imperadores romanos tinham esse nome, o César, né? É como se fosse um título aí de uma família real lá que, né, que dominava ali, que estava dominando ali aquele povo naquele tempo. Aí Jesus no 17 diz assim: e Jesus respondendo disse: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Porque observa, eles queriam na verdade falar, porque Jesus respondia ou sim ou não. Se Jesus respondesse sim, o povo iria contra Jesus, porque o povo não gostava de pagar imposto para César, né? Estava debaixo de julgo. Então, se Jesus dissesse assim no meio do povo, lá não é certo, é correto, afirmasse isso, né? Aí o povo ia contra Jesus. E se ele falasse que não, aí ele ia ser denunciado a César, ia ser acusado de sedição, acusado de revolta contra César, ensinando que não devia pagar imposto para César. Mas Jesus respondeu que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, irmãos, isso revela a hipocrisia dos homens, né, querendo pegar Jesus em alguma palavra, mas também mostra para nós que Jesus, que nós devemos cumprir as nossas obrigações aqui. Então temos que pagar nosso imposto, né, as nossas obrigações com o governo, nós devemos pagar também. Pagar, certo, é correto, é lícito. E também devemos dar a Deus o que é de Deus, a adoração, a nossa vida, né, porque a nossa vida pertence a Deus. Então nós devemos dedicar a nossa vida a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas necessárias Ele vai nos dar. Então, até os impostos que nós temos que pagar, o Senhor sabe que nós precisamos para pagar. Precisamos de dinheiro para pagar. Então, Ele vai conceder um trabalho que você possa, né, ganhar o sustento da sua família, pagar os seus tributos, as suas obrigações, né, só ter um controle direitinho, né, pedir a orientação de Deus. E Deus quer que nós andemos honestamente diante dos homens, né? Não podemos ter o nome de Jesus sobre as nossas vidas e andar de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Sonegando imposto, não pagando conta, não cumprindo as obrigações que nós temos aqui para com os homens, principalmente para com o governo. Então vamos dar ao governo o que é do governo. Imposto é cobrado, devemos dar, é colocado para nós pagarmos e devemos pagar, né, de uma forma correta. E a Deus o que é de Deus.
né, que é a adoração, a nossa vida, a nossa dedicação a Deus, né, as obras de Deus que nós temos para fazer, tudo que é de Deus, inclusive os dízimos, né, as ofertas que fazemos para sustentar a casa do Senhor, aquela casa onde prega-se o Evangelho, o dízimo para isso, né, para manter a casa, para manter as pessoas que pregam o Evangelho, né, que anunciam a salvação em Cristo Jesus, missionários que estão no campo, não é? Então é para isso, não é para enriquecer pessoas dentro da igreja, não. Aí também cabe a nós, né, saber se aonde nós estamos, né, não estou aqui acusando ninguém, é cada um que vai analisar. Será que onde eu estou está ensinando a palavra corretamente? Será que os recursos que eu estou aqui, assim como nós cobramos o governo, né? Nós não pagamos imposto, não queremos cobrar o governo, né? O governo muitas vezes é corrupto, né? É corrupção, a gente paga os impostos, é obrigação nossa, mas o governo ele é corrompido, e muitas vezes ele não usa os impostos como deveria usar, né? E nós não ficamos bravos com isso? Ficamos, sim, claro, ficamos olhando, né? E às vezes protestamos, né? Mas temos que pagar os impostos. Se não pagar, né, virá sanções, naturalmente, multas, por conta disso. Assim era a nossa obrigação para com as coisas dos homens, as coisas do governo, onde nós moramos, o país, né, temos obrigação. E se nós fazemos parte do reino de Deus, verdadeiramente, somos alimentados pela palavra, por Deus, né, usufruímos das bênçãos espirituais que Deus nos concede, nós também devemos contribuir na obra de Deus. Então aí vai de cada um também, né? Cada um aí que analise, que pense, estude aonde você está congregando, onde você está frequentando a entidade, porque infelizmente, falo isso com dor no coração, né? Existem entidades aí que fazem da fé das pessoas negócio. Isso está cheio por aí, é o que mais tem, né? As pessoas muitas vezes vêm de longe, trazem dinheiro, né? Não tem. Então, enfim, vamos ser sensatos, vamos analisar, né? A nossa fé não é uma fé assim, temos que analisar, né? Vamos ver se o dinheiro, né, se está sendo prestado conta, né? Se o dinheiro está sendo bem empregado, bem usado para a sua finalidade, que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, né, sustentar aqueles que vivem do Evangelho, né? Eu prego o Evangelho, anuncio o Evangelho, mas eu não vivo do Evangelho, né? Eu vivo para o Evangelho. Eu, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou, eu tenho uma porta de emprego, onde dele eu tiro o meu sustento, pago as minhas contas, né? Tudo isso é graça de Deus na nossa vida, né? Já tive desempregado, passei situações difíceis, mas o Senhor teve misericórdia em mim. Então hoje eu tenho meu emprego, né? Graças a Deus o Senhor me concedeu, abriu essa porta, eu estou lá, cumpro a minha obrigação de empregado lá, abençoo a empresa, né? Da onde eu tiro meu sustento, o Senhor me dá, né, através dessa empresa. Então abençoo, agradeço a Deus por ter me colocado lá. Enfim, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E a palavra diz que maravilharam-se dele, né? Jesus sempre sábio em todas as suas, né? As pessoas queriam pegar Jesus, mas quando viram que não podia mais pegar Jesus, não tinha como pegar, e começaram a inventar, acusar falsamente Jesus, para que isso é propósito de Deus também, que ele veio para morrer, né, na cruz, para pagar nossos pecados, e Deus concedeu, Deus permitiu isso aí, que acontecesse com Jesus. Mas de forma nenhuma, os homens tentavam pegar Jesus de toda maneira, mas não conseguiam. Amém? Vamos aqui passar para o verso 18. Aí, o que aconteceu? Então, diz aí o verso 18, os saduceus, vejam bem aqui eram os fariseus e os herodianos que mandaram pessoas lá, né, para pegar Jesus. Agora vem os saduceus aqui. Era uma outra classe religiosa que havia naquele tempo, chamados saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição.
E eles vão fazer uma pergunta para Jesus sobre a ressurreição, justamente para tentar Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra também, né? Observe aqui que interessante isso. Eles não acreditavam em ressurreição e vieram fazer uma pergunta de ressurreição. Muitas vezes as pessoas não acreditam em Deus e começam a formular uma questão, uma pergunta para nós a respeito de Deus. É interessante isso aí, né? Às vezes a pessoa não dá dízimo e começa a questionar a você que dá. As pessoas não vão na igreja e começa a questionar você que vai, né? As pessoas não creem em Deus e começa a questionar você que crê. Não crê em Jesus e começa a questionar você que crê em Jesus. Não lê a Bíblia e começa a questionar você que lê a Bíblia. Não ora e começa a questionar você que ora. É assim, né? É interessante isso aí. Mas os saduceus vieram a Jesus e diz aí, ó, verso 18. Então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo... perdoe também a tosse, né? Essa tossinha além do barulho externo, essa tossinha chata que eu tenho aqui. Mas, e perguntaram-lhe dizendo, fizeram uma pergunta para ele. Veja que os saduceus não diziam, não há ressurreição. Não existe ressurreição, né? Verso 19. Mestre, Moisés nos escreveu, né, falando daquilo que eles sabiam, conheciam. Moisés deixou escrito que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Então vamos supor, né, uma mulher casou com alguém ali, só que o marido dela morreu, e ela ficou viúva, e não teve filhos. Aí o cunhado, o irmão do marido, que é o cunhado, seria o cunhado dela, né, deveria tomar ela por mulher, e o filho que dela nascesse, fosse gerado, seria considerado descendência do seu irmão. É isso que é a lei do levirato, né, que está em Levítico. Moisés escreveu assim. Por quê? Para que houvesse descendência do seu irmão, né? Era considerada aquela criança como filho do seu irmão. Ora, então ele colocou isso, né? Colocou essa lei. É a lei, está escrito lá em Moisés, no livro de Levítico. 20. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou por mulher, e morreu, sem deixar descendência. Então haviam 7 irmãos. Um deles tomou uma mulher e morreu, e não deixou descendência dele. O segundo também tomou e morreu. Veio o segundo, tomou aquela mulher, então viúva, mas também morreu e não deixou descendência. O terceiro da mesma maneira, eram 7. E os 7 casaram-se com ela. Né? Essa mulher é uma viúva negra aí, né? Casou com 7 irmãos, os 7 morreram e não teve nenhum filho, nenhuma descendência, misericórdia. Mas é a pergunta que estavam fazendo. Olha a que ponto, né, que chega o pensamento humano para querer pegar Jesus numa situação. E tomaram 7, sem contudo terem deixado descendência, verso 22. Finalmente, depois de todos, né, depois dos 7, ter casado com os 7, não houve descendência de nenhum dos 7, morreu a mulher também. Aí não tinha mais irmão, morreu a mulher também. Essa era a situação que colocaram para Jesus. Imagine bem, né? Uma mulher tomou 7 irmãos. Os 7 morreram, sem deixar nenhum filho, sem deixar descendência. Depois que não tinha mais irmão, morreu os 7, aí a mulher também morreu. Muito bem, essa era a situação. Aí eles vão fazer a pergunta. Na ressurreição. Ué, mas eles não criam na ressurreição. Fizeram uma pergunta sobre a ressurreição. Na ressurreição, Jesus. Pois, quando ressuscitarem. Ué, mas eles não acreditavam, diziam que não havia ressurreição, mas queriam pegar Jesus. Olha bem. De qual destes será a mulher? Muito bem. Na ressurreição, ressuscitou os 7 irmãos, mais a mulher. Os 7 foram maridos dessa mulher. Na ressurreição, quem é o marido dela? Porque os 7 tiveram por mulher. Os 7 casaram com ela. Na ressurreição, de quem vai ser aquela mulher? Quem será o seu marido? Aí, no verso 24, e Jesus respondendo disse: porventura não errais. Vocês estão errando.
Vós, em razão de não saberdes as Escrituras, vocês não conhecem, vocês não entendem as Escrituras. Vocês estão errados. Vocês erram. Erram por quê? Porque não conhecem as Escrituras. E nem o poder de Deus. Faz outra pergunta para ele. Ele respondeu aquela pergunta com uma outra pergunta. Disse-lhes, porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Aí Jesus vai explicar para eles uma coisa que é clara, que estava ensinado, né? Verso 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, quando houver a ressurreição, quando é que vai haver a ressurreição dos mortos, irmãos? É no último dia. No último dia. Ninguém ressuscitou ainda, ninguém subiu aos céus, né? Todos estão guardados, né? Aguardando a ressurreição do último dia. Só que, qual é a diferença? Na verdade, o julgamento já está posto. Aqueles que creram em Jesus estão salvos, ressuscitarão para a vida eterna, e os que não ressuscitarão para a morte eterna, que é a segunda morte. Essa é a situação. Então, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Os anjos não se relacionam, irmãos. Sabe por quê? Porque os anjos estão nos céus, e lá Deus criou cada anjo e não necessita mais, porque já está povoado, o céu já está povoado. Então o povo de Deus é aqueles que creem em Jesus aqui na terra e os anjos que estão no céu. E nós, quando ressuscitarmos, seremos como eles são, seres celestiais, corpos celestiais, para poder viver com Deus no céu, né? Então, isso será na ressurreição. Nós receberemos um corpo espiritual, um corpo celestial, como os anjos têm hoje, né? E aí estaremos na eternidade, juntamente com os anjos, todos os salvos de todos os tempos, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os salvos em Cristo Jesus, que para Deus estão vivos, não estão mortos. Ainda que desses estão na sepultura, né, aguardando a ressurreição do último dia, mas para Deus eles estão vivos. Por quê? Porque creram em Jesus, né? Então, no céu, na ressurreição, quando nós estivermos lá, ninguém vai casar. E nem quem for para a perdição também não vai ter casamento, acabou. O casamento foi dado por Deus, por isso que o casamento é para Deus. Foi dado por Deus. O casamento é para os homens, dado por Deus. Por isso que eu falei lá sobre o divórcio, né, num outro vídeo aí, que o casamento não foi instituído por homens, foi instituído por Deus, para os homens, para que quando eles estivessem aqui, Deus aprove fazer assim, dessa forma, dessa maneira. Que pela reprodução, através do relacionamento sexual, no casamento, legal, dentro do casamento, né, que é um só, que não pode ser anulado, a não ser quando Deus quebra pela morte de um dos cônjuges, certo? Então, para que houvesse reprodução, para que povoasse a terra, né? Deus abençoa o relacionamento sexual dentro do casamento para que haja esse objetivo principal, para que haja reprodução, filhos, para que a obra, então, começou lá pequenininho, né, com um casal lá, e hoje quantos milhões de pessoas nós temos no mundo, né? Muito bem, mas lá no céu tem milhares de anjos, milhões de anjos, milhões, né, aguardando nós que vamos para lá junto com eles, né? Cabe todo mundo lá. Tem uma morada lá preparada para todos aqueles que são de Deus em Cristo Jesus. Mas na ressurreição nem casar, nem vai dar em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, porque eles diziam que não havia ressurreição. Aí Jesus coloca aqui, ó, verso 26, sabendo que eles não criam na ressurreição. Diziam, ensinavam que não havia ressurreição de mortos. Olha só, né? Até hoje assim, né? Muitos ensinam que não tem ressurreição, a vida é só agora. Alguns ensinam que não há ressurreição pela imortalidade. Dizem que o homem é imortal, não é. Nós somos mortais. Nós vamos morrer e aguardar a ressurreição do último dia. É isso que vai acontecer. Na ressurreição, aí sim,
Aí que nós vamos receber um corpo imortal, espiritual, celestial, para estar para toda a eternidade com Deus. É esse o ensino. Não tem ninguém no céu hoje intercedendo, que morou na terra, a não ser Jesus, né? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, né? As religiões ensinam aí, colocam vários nomes como intercessores, mediadores, né? Dizem até que quando a pessoa morre, né, a pessoa vai para o céu e intercede pelos vivos lá. Isso aí é heresia, isso aí é ensino errado. Não tem ninguém no céu. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Tem pessoas que pedem para... Perdoe, né? Eu não estou aqui falando mal de religião nenhuma, nem da sua religião. Por favor, entenda bem. Estou falando da doutrina aqui, ó. Doutrina bíblica. Então tem gente que pede para Maria, pede para Antônio, pede para João, como se eles estivessem no céu e pudessem interceder. Não pode, irmão. Eles estão, como todos os salvos em Cristo Jesus, aguardando a ressurreição do último dia. Eles já são salvos. Para Deus eles já estão vivos, mas aguardam a ressurreição do último dia. Para daí sim, estar com Deus. Então não adianta pedir para morto, que a pessoa que já morreu, que... né, as religiões ensinam assim, não, fulano está no céu, está intercedendo, está olhando por nós. Não está. Peça a Deus por Cristo Jesus. Ele morreu, desceu do céu, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está lá, e intercede por nós. É isso que a palavra ensina. Não adianta você pedir para fulano, para ciclano, para beltrano. Por exemplo, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, tenho irmãos falecidos, não adianta eu pedir para eles. Perdoe, mas é verdade, eu tenho que dizer a verdade. Não adianta eu pedir para minha mãe, achando que a minha mãe está lá. Não, a minha mãe, ela está nas mãos de Deus. Deus é que sabe onde que ela vai estar depois da ressurreição. Eu creio, irmãos, que ela vai estar no céu com todos nós. Eu creio nisso, eu quero, eu desejo isso no meu coração. Mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus, eu não posso dizer minha mãe está no céu, ou fulano está no inferno. Eu não posso dizer isso. Sabe por quê? Eu posso dizer segundo a palavra, segundo o que a palavra nos orienta. A palavra diz assim: ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Porque Jesus desceu, se fez homem, estava com Deus, veio, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai. E ele está lá e intercede por nós. Certo? Agora, esse ensinamento, olha aqui, que existe pessoas lá, né, intercedendo, não tem comunicação nenhuma. Aí entra várias heresias, aí entra o espiritismo dizendo que a pessoa vem do além, não sei de onde, e fala com aquele ente querido que está ali, né? Ai, meu Deus do céu. Não existe isso aí, irmãos. Não existe. O único, a palavra diz que o único que desceu do céu foi Jesus. Jesus desceu do Pai, ele é o Filho unigênito que veio de Deus. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele habitou, ele morreu numa cruz para pagar o meu pecado e o seu. Para que um dia nós possamos reconciliar com Deus, estar com Deus, receber a ressurreição. Eu vou preparar morada para vocês. E se eu for preparar morada na casa do meu Pai, né, há muitas moradas, eu vou lá preparar morada. E quando eu for, eu voltarei outra vez para vos levar daqui. Está revelado, João 14. Aí ele fala assim: vocês sabem o caminho. Aí Felipe falou: Senhor, eu não sei nem para onde vai, como é que eu vou saber o caminho? Ele falou: como você não sabe, Felipe? Eu estou tanto tempo com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus. Está revelado, está escrito, e as pessoas não acreditam. As pessoas acreditam na religião que diz que tem que pedir para fulano, para ciclano, para beltrano, pede para a mãe que o filho atende. Meu Deus, gente. Fica na Escritura. Fica na Escritura. Acredita no que Deus falou através da Escritura. Verso 26. E acerca dos Jesus, falando para eles, os saduceus, diziam não ter ressurreição dos mortos. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, lá no livro de Moisés que Moisés escreveu,
Como Deus lhe falou, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, Números, foram escritos por Moisés, contando a história, o início, né? Deus revelou para Moisés e Moisés escreveu lá. Muito bem. Não tendes livro no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus deles. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Vocês estão errando e errando muito. Então, na ressurreição, nem casam-se e nem se dão em casamento. Seremos como os anjos. Deus deixou essa lei aqui através de Moisés, do Levirato, para que a mulher, naquele tempo, não ficasse desamparada, ou casasse com uma pessoa estranha, fora da família, do seu viúvo. Então, né, naquele tempo, mulher desamparada, não tinha sustento, ficava viúva, casava com o cunhado, o irmão do falecido, para ficar tudo dentro da família, para poder, né, gerar uma descendência dentro da família, para isso. Mas as pessoas aqui querem pegar Jesus e trazem essa lei de Moisés aí. Aí fazia muito isso, questão do sábado, questão de... E vamos continuar falando aqui, não dá mais por causa do tempo, já passou, né? Já estourou. Mas só a graça de Deus mesmo, na vida do irmão João, amém? Começa a falar de Jesus só por Deus. Mas essa mesma passagem, né? Aqui a respeito disso, temos lá em Lucas. Lucas traz um detalhe a mais que eu queria colocar aqui, eu marquei aqui, Lucas 20. Não vou ler toda a passagem, né? Mas porque é a mesma passagem, mas observe aqui que Lucas 20, do verso 27, Lucas 20, do 27 até o 40, é a mesma passagem, né? No verso 38, Lucas 20, verso 38, a mesma passagem a respeito dos saduceus que foram lá perguntar para Jesus sobre a ressurreição, querendo pegar Jesus, né, algum erro. No verso 38 está escrito assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Né? Mateus falou lá, o Marcos falou lá, né? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito, né? Mas observe esse detalhe que Lucas coloca aqui. Porque para ele, Deus, vivem todos quem? Aqueles que creem, aqueles que são chamados, como foi Abraão, como foi Isaac, como foi Jacó. Para Deus, eles viveram aqui na terra, e para Deus eles vivem. Por isso que quem crê em Deus, a palavra fala, Jesus fala lá quando foi ressuscitar Lázaro, né? Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aí Marta fala: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, é isso que Deus quer de nós. É isso. Então, irmãos, mais essa passagem, perdoe o tempo, vamos encerrando por aqui, né? Do capítulo 12 de Marcos, verso 13 até o verso 27. Deus é Deus de vivos. Quem são os vivos? Aqueles que é povo de Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como todos aqueles que Deus chama, né? E Deus está chamando você através da palavra. E se você ainda não conhece, você não sabe, né? Deus é Deus de vivos. E nós só seremos vivos e teremos vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então Deus está chamando você aí, né? Para que um dia nós sejamos juntos lá no céu, como os anjos aqui. Essas coisas que nós temos na terra, irmão, casamento, trabalho, dor, choro, sofrimento, aflições, são coisas desse tempo aqui. Lá não, lá nós vamos estar eternamente com Deus. E as aflições deste tempo não vão se comparar com a glória que há de ser revelada a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E eu deixo mais essa mensagem aqui, e a minha oração para você é que você venha deixar a idolatria. O que é idolatria? Adorar as coisas do mundo, adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Amém? Deixa todas as criaturas, adoração a coisas, qualquer coisa, até nós mesmo, nós não podemos adorar nós, achar que nós não somos nada, irmão, nós somos, daqui a pouco o irmão João não está mais aqui, está no pó, na cinza, vai lá para, mas pela graça de Deus, misericórdia de Deus, eu estarei guardado em Cristo Jesus, aguardando a ressurreição do último dia, que acontecerá na volta de Cristo Jesus, e serei como os anjos são, né? E eu espero que nós estejamos juntos lá no céu de glória. Eu, minha família, meus conhecidos, meus irmãos em Cristo, e você que está ouvindo aí, irmãos, receba Jesus como seu único Salvador e Senhor, e tenha a vida eterna. É a minha oração que eu faço por você. Querendo o Senhor, nós vamos partir aí do verso 28, capítulo 12, no próximo vídeo aí, que é o vídeo será o vídeo número 37. Esse é o 36, está postado aí no YouTube e no Facebook. E que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.